Hoje, irmãos, nós vamos iniciar a nova série Videntes. E vamos aprender à luz da Bíblia quais são as maneiras de Deus falar conosco. Então serão 3 estudos bíblicos. Começa nessa quarta e mais 2 quartas-feiras. A de hoje nós vamos falar sobre o profeta. O que é um profeta, biblicamente falando? Será que o profeta é aquele que fala da minha individualidade? Será que o profeta é aquele que pode revelar segredos do meu coração? O que é, à luz da Bíblia, um profeta? Então nós vamos hoje ver isso na Bíblia. Por quê? Porque esse tema de videntes, ele está muito ligado a duas correntes de hoje, né? Uma corrente é o espiritismo, principalmente o espiritismo kardecista, está muito ligado. E aí nós temos várias situações atuais mostrando isso, a adivinhar, revelar futuro, revelar segredos. Então são chamados de videntes. E também, além do espiritismo kardecista, essa ideia do futuro e de revelações está muito ligada ao pentecostalismo, principalmente o pentecostalismo clássico, né, que começa lá em 1910, 1900 e algo, o pentecostalismo clássico. Depois nós temos uma terceira onda, que já é o neopentecostalismo, e eles abandonaram um pouco disso, né? O neopentecostalismo, ele prefere mais a corrente da teologia da prosperidade, que hoje também já está fora de moda. Hoje, na verdade, a teologia da prosperidade, ela está dando lugar a uma teologia de mentoria, né? Uma teologia de autoestima, a uma teologia de sucesso, não basicamente de prosperidade. Então essas duas situações, o espiritismo kardecista e o pentecostalismo, estão muito ligados a esse tema de videntes, de profetas e de futuro. Hoje eu quero falar sobre o verdadeiro profeta. E quero convidar você a lermos esse texto bíblico. Ele é muito importante para o que nós iremos falar hoje. Eu não vou trabalhar esse texto de Hebreus, eu vou falar de um profeta da Bíblia, e nós vamos tirar lições do que é um verdadeiro profeta. Mas Hebreus, capítulo 1, verso 1 e verso 2, ele fala, esse texto nos ensina a maneira como Deus nos fala hoje. Então, há muitas pessoas que acreditam que Deus fala por meio de sonhos. Se você me perguntar, eu vou lhe dizer que eu não acredito que Deus fale por sonhos. Que eu não acredito que Deus fale por visões. Que eu não acredito que Deus fale de individualidades minhas por meio de uma pessoa. Não acredito. Por que eu não acredito? Porque eu acredito na Escritura, irmãos. E olha o que a Escritura está dizendo em Hebreus. Novo Testamento, Hebreus, né? Havendo Deus, outrora, no passado, falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então o versículo 1 diz que no passado Deus nos falou de muitas maneiras. Que maneiras? Sonhos, visões, manifestações. Só que aí o versículo 2 diz o seguinte: nestes últimos dias. O que são os últimos dias? Da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Não de muitas maneiras, nem muitas vezes, não é? Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é o verdadeiro profeta, o maior dos profetas, aquele que pode de fato revelar os segredos do nosso coração e falar conosco? Jesus. Ninguém mais. Ninguém mais pode chegar. Deus me falou que você vai casar com fulano. Vai nessa. Vai nessa. Deus me falou que vai acontecer isso com você. Olha, se nós aplicarmos a regra bíblica de alguém que profetiza e não cumpre a profecia,
e nós vamos ver essa regra bíblica aqui, muita gente iria morrer. Porque o profeta que profetizava e não se cumprir, tinha que ser morto. E não só ele, a família dele. Porque com o nome de Deus, não se brinca. E em nome de Deus não pode se falar, se ele não falou. Então, qual é a maneira de Deus nos falar hoje? Pelo Filho, por meio de Jesus, por meio da Escritura. É o único meio autorizado por Deus para entendermos que Ele falou conosco. Bom, dito isso, a guisa de introdução, nós vamos tratar desse tema videntes, e eu quero abordar primeiramente uma das correntes que faz muito uso disso, que é a corrente do Espiritismo. E antes de falar um pouco sobre isso, eu quero deixar algo bem claro. O nosso país é livre e é um direito civil as pessoas exercerem a sua fé. Elas creem no que elas quiserem. E também, se não quiserem crer em nada, não creem. Então, tudo o que eu falar aqui a respeito do Espiritismo kardecista, eu estou falando não para denegri-los, eu estou falando que eles creem e vou contrapor com aquilo que nós cremos. Então, em nenhum momento estou insultando a fé alheia, mas eu estou usando os escritos deles, né, principalmente de Allan Kardec, os escritos de Chico Xavier e o site da Federação Espírita do Brasil, que tem todos os dados que nós vamos ver aqui para nós entendermos onde eu quero chegar com o estudo de hoje, tá? Então, em nenhum momento, as pessoas que nos veem no Facebook, tem uma quantidade interessante de pessoas conectadas, as pessoas que estão aqui nos visitam, estamos denegrindo a fé daqueles que hoje professam o Espiritismo. Mas é um tema que está em voga por causa do que aconteceu com o João de Deus e também com outros ditos médiuns, né, acusados de assédio sexual. E muito mais que assédio sexual, a partir das investigações, a situação que envolve João de Deus ela é muito mais problemática ainda, muito mais séria. Mas essa ideia, irmãos, de buscar mensagens além túmulo, de buscar mensagens misteriosas, de querer saber o que os mortos têm a nos dizer, ela é muito antiga, ela não é de hoje, não surgiu com o Espiritismo kardecista. Lá no Jardim do Éden, nós já temos manifestações desse desejo, quando a serpente é tomada por Satanás, Satanás se incorpora na serpente e ele tenta de todas as maneiras ludibriar a Eva para que ela cometesse pecado de desobediência a Deus. E quando Deus disse para Adão e Eva não comerem do fruto, havia muitos frutos no jardim, Deus disse apenas para eles não comerem de um dos frutos. O que Deus quis precisamente com isso? Mostrar que o soberano era Deus. Mostrar que havia um poder restringidor. Mostrar que havia um Senhor que precisava ser obedecido para que houvesse vida e não morte. Então Satanás, ele lá no Éden se incorpora numa serpente para enganar. Então nós vemos que essa ideia das pessoas buscarem uma mensagem além, ela não é nova, ela é bem antiga. Na verdade, a doutrina, a crença na reencarnação, ela é muito mais antiga do que Allan Kardec. Nós vemos povos como os chineses, os indianos, os babilônios, os egípcios que já acreditavam nisso. Então, a ideia espírita no Brasil é a que mais cresce hoje, é a que mais se dissemina no mundo. E o Brasil, ele é o reduto número 1 dos espíritas do mundo. É o país que tem mais espíritas no mundo, é o Brasil. E são dados que nós vamos ver feitos pelo IBGE. Mas antes de entender sobre o espiritismo e a ligação com os videntes, vamos aprender um pouco sobre a origem, né, do espiritismo.
Então, a origem do Espiritismo, muitas pessoas associam a Allan Kardec, mas apareceu um pouquinho antes, com uma família chamada Fox, nos Estados Unidos. Duas irmãs começaram a ouvir sons de pancadas, mesas correndo pela casa, objetos voando, né? E mais tarde, essas irmãs disseram que viam mortos e conversavam com eles, e foi associado que a essas visões que haviam matado um homem enterrado na casa onde elas moravam, e houve todos esses fenômenos, né, muito anormais, mãos invisíveis, cadeiras voando, copos voando. Isso chamou a atenção dessas meninas, da família Fox, e também chamou a atenção dos pais, já que elas chamavam os pais para verem isso e constatarem isso. Paralelamente a isso, essa família, lá em Lyon, na França, havia um professor, e o nome dele era Hippolyte Léon Rivel, que mais tarde se denominou Allan Kardec. Então, esse homem, ele era um professor, e ele começou a estudar esses fenômenos também, não é? Esses fenômenos que mais tarde foram chamados de fenômenos das mesas girantes, isso lá na França. Ele se casa com Amélie Bordet, e ela se torna uma grande incentivadora dele, de Hippolyte, né? Que era o nome de Allan Kardec antes, mudou de nome. Ela se torna uma grande incentivadora para ele estudar. Então, o que fez Hippolyte? Ele era um professor, ele associou, ele diz até hoje nos seus escritos, e está também lá no site da Federação Espírita, que o Espiritismo, ele é uma religião com ciência. Então, existem estudos científicos, e ele se dedicou a isso, a estudar os espíritos, não é? Então, ele lança um livro em 1857, o livro é chamado O Livro dos Espíritos, que contém a doutrina básica do Espiritismo. A partir daí, Hippolyte, ele muda o nome, ele cria um pseudônimo, que é Allan Kardec. Allan Kardec havia sido um poeta celta, falecido há muito tempo atrás, e ele sugere que teve contato com esse espírito, e ele então muda o nome para Allan Kardec. Então, Allan Kardec, ele começa a pregar uma nova religião, uma religião que ele chama a religião dos espíritos, né? No seu livro, o Livro dos Espíritos. E essa religião tem como base o movimento da reencarnação. Então, ele foi um bom escritor, um professor, um homem de muita capacidade intelectual, e ele começou a escrever muito sobre isso. Hoje, por exemplo, o Espiritismo é dono de muitas editoras, né? Eles produzem muitos livros por causa disso. Allan Kardec foi um homem que escreveu muito bem, muito precisamente, era um intelectual de fato. Então ele começa a escrever sobre as suas ideias de reencarnação de espíritos, e ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quando ele funda essa sociedade, é interessante, porque começa a ter as sessões espíritas de mesa redonda, de mesa branca, e aí a gente tem que fazer um pouco a distinção, né? Existe o espiritismo kardecista, que é intelectual, que é filosófico, que tem ciência, segundo Allan Kardec. Existe o espiritismo da Umbanda, do Candomblé, embora o kardecismo não aceite muito fazer uma ligação deles com o Candomblé, mas a verdade é que eles têm doutrinas em comum, e uma delas é a reencarnação. Então, na época que ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, houve sessões espíritas conduzidas por ele, e houve essas manifestações. É interessante que, vendo os documentos, foi descoberto fraudes, né? Pessoas que faziam ilusionismo nessas sessões. Ele combateu muito isso aí para dizer que era mentira, mas de fato aconteceu. A imprensa da época divulgou isso, e também depois de fundar essa sociedade, ele foi perseguido pela Igreja Católica. A Igreja
Católica mandou queimar os seus livros, principalmente na Espanha, onde o catolicismo era mais acirrado, queimar os seus livros, e ele foi muito perseguido. Bom, ele morre aos 64 anos, vítima de um aneurisma, mas deixou milhões de seguidores. O IBGE diz que no Brasil, 2% da população brasileira é espírita, se declara espírita. Isso é muito, é bastante, são milhões de seguidores, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E o Brasil é um dos redutos maiores do espiritismo kardecista do mundo. E algumas cidades do Goiás, como Abadiânia e outras, se destacam com o número de seguidores. É impressionante. A região de Brasília, irmãos, é uma região extremamente mística. Brasília tem essa gênese de misticismo. Algumas cidades se destacam. Por exemplo, aqui perto nós temos Alto Paraíso, que é uma cidade mística, que vendem triângulos, vendem cristais, as casas são místicas lá. Aqui temos a Abadiânia, muito perto, uma cidade que ela viveu em função de João de Deus e de todo o seu movimento espírita, não é? A economia girava em torno disso, do trabalho lá, do espiritismo de João de Deus. E temos outras cidades do Goiás aqui que elas são muito dedicadas. Aqui em Brasília mesmo, em Planaltina, nós temos o Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer é um grande centro espírita, frequentado por pessoas do mundo inteiro. Então, Brasília é uma região que tem muito de espiritismo. Bom, quais são as principais doutrinas do espiritismo, né? Então, aqui tem só alguns dados para vocês verem o crescimento feito pelo IBGE, do crescimento do espiritismo no Brasil. Então, nós temos aqui, olha lá, mais de 4.000 títulos publicados, 100 editoras especializadas. E temos essa cidade do Goiás, Palmelo. É um município que tem a maior proporção de espíritas no Brasil. 45% da cidade é espírita kardecista. É quase a metade, né? Ela tem 3.000 e tantos habitantes, quase 1.500 são declaradamente espíritas. Quais são as doutrinas? 5 pontos resumem mais ou menos o que eu li do kardecismo. Sobre a existência de Deus. Para eles, Deus é uma inteligência cósmica. Deus não é um ser, não é uma pessoa como nós temos, né? Eles negam de maneira muito clara que Deus seja pessoal. Sobre o espírito, eles acreditam que o homem tem um espírito ou uma alma, né? E esse espírito, essa alma, conserva a sua memória e ele precisa ser purificado, o espírito. E o espírito é purificado por meio de boas obras. Por isso que uma das máximas do espiritismo fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Mas o que é salvação para eles? Eles não acreditam em céu e inferno. Não tem inferno. Você já ouviu aquelas pessoas que dizem, aqui se faz, aqui se paga? Isso é espiritismo. Aqui se faz, aqui se paga. Não tem um juízo final. A pessoa morre, e aí o espírito, ele se reencarna em outra pessoa, e aí você vai pagar as coisas erradas que você fez nessa pessoa em sucessivas reencarnações, até que o seu espírito se purifique. Então, essa é a ideia da reencarnação deles, né? Uma sucessiva reencarnação que vai evoluindo você. Allan Kardec dizia isso: nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar, essa é a lei. Era o que ele dizia. A Bíblia refuta claramente isso em vários textos bíblicos, e futuramente a gente vai tratar dessa refutação da doutrina da reencarnação, né? Na Bíblia não fala em reencarnação, ela fala em ressurreição dos mortos. Uma outra doutrina interessante deles, que eu não sabia, e eu soube estudando, é que eles creem em vários mundos, há uma pluralidade de mundos, né? Então, por exemplo, tem os mundos do primeiro escalão, que são os mundos onde você vai ter a sua alma purificada e vai viver bem lá. Então,
existem vários mundos. Quando você desencarna, o seu espírito vai para algum mundo. Então, se você aprontou muito na vida, você vai para um mundo onde você vai purgar, fazer um pit stop. Eles chamam esse mundo de mundo para redimir. Então, você vai parar lá para fazer um pit stop, mais ou menos a ideia do purgatório, da Igreja Católica, até o seu espírito purificar mais e você evoluir e ir para um mundo melhor. Então, eles acreditam em vários mundos habitados, né? E o planeta Terra é o pior deles, porque aqui é onde você vai enfrentar o karma. Aqui você vai ter que pagar pelos seus erros nas sucessivas reencarnações. Então, isso nos leva a outra ideia espírita, que é o karma. Eles acreditam que toda causa, todo efeito tem uma causa, né? Então, você precisa pagar aqui pelos seus maus feitos. Então, a ideia basicamente é: se você sofre, existe uma razão para isso, senão seria injusto. Ninguém pode sofrer por sofrer. Deve haver uma razão. Se não foi nessa vida, foi na vida anterior. Por isso que você está sofrendo agora. Você reencarnou no outro corpo, numa outra pessoa, e você está sofrendo o que você fez na vida anterior. Deixa eu só deixar claro, eu não acredito em nada disso, eu só estou expondo, viu? Para você não ter dúvida. Então, o aperfeiçoamento do Espírito vem pelo sofrimento e pelas boas obras. O céu e o inferno, eles negam, não existe, pelo menos da maneira como nós cremos. O que existe são esses mundos para você purificar o seu espírito. E Allan Kardec dizia o seguinte, aí é o problema das seitas, né? Eles sempre acreditam assim, que o Espiritismo é a terceira revelação de Deus. A primeira foi com Moisés, a segunda foi com Jesus. Falar aqui um pouquinho de Jesus, como é que Allan Kardec crê. Jesus não é Deus. Jesus é o espírito mais evoluído que houve. O espírito mais puro que houve é Jesus. E todos aqueles que evoluem podem chegar a ser um Cristo, como foi Jesus. Então Jesus não é Deus, não é? Mas Jesus, recebe a segunda revelação de Deus. E a terceira revelação é a que Allan Kardec recebeu, não é? Que é a fundação do Espiritismo. O Espiritismo tem várias vertentes. O primeiro é o Espiritismo kardecista, filiado à Federação Espírita Brasileira. Nós temos também a Legião da Boa Vontade, que é de viés espírita. Temos outros que não são muito conhecidos, como o racionalismo cristão. Não sei se você já ouviu falar no racionalismo cristão, ele é também de linha espírita. E temos a cultura racional. Aí vem a Umbanda, Candomblé, os famosos terreiros de Macumba, que são de cunho espírita. Mas há uma briga aí entre eles para não... Ao que parece, o espiritismo kardecista não aceita muito dizer que é a mesma coisa, né? Tem até uma divisão aí, o espiritismo de mesa branca, seria o espiritismo kardecista. Então, além da Umbanda e Candomblé, tem o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, e tem um que é mais conhecido, a Ordem de Rosa Cruz, que também é espiritismo. Eles são dados ao espiritismo. Existem outras denominações que eu não vou falar aqui porque não representam muito de importância, mas creem, como o espiritismo kardecista, no reencarnacionismo. Bom, por que eu estou falando do espiritismo? Porque a figura do profeta está muito ligada a eles também, que eles chamam de médium. O médium seria aquele que media os vivos com os mortos. Então, as pessoas vão atrás porque querem ter mensagem dos seus mortos, querem saber como eles estão, e aí tem cartas que são psicografadas, situações da vida doméstica são retratadas. E isso é possível por quê, irmãos? Porque Satanás, ele engana as pessoas, não é? Ele engana. Isso é possível por causa de Satanás. E a Bíblia diz, ela proíbe de maneira muito clara buscar médiuns, adivinhos e encantadores.
porque por trás há um engano de Satanás. Então, essa figura do profeta está muito ligada a eles. O Papa do Espiritismo no Brasil é Chico Xavier, então respeitado no mundo inteiro, e também aqui no Brasil como um dos maiores espíritas. Ele seria o profeta do Espiritismo no Brasil. Para nós entendermos então o que a Bíblia fala de profeta e quais as funções dele, a gente precisa observar a história do povo de Deus, a história de Israel. Então a gente vai fazer uma breve revisão da história de Israel. Deus estabelece uma aliança com Abraão e sua família, e também com todas as famílias da terra que seriam abençoadas por meio de Abraão. E Deus dá a Abraão, quando ele chega em Canaã, Isaac, para que a semente da promessa desse prosseguimento. Então Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. De Jacó vêm as 12 tribos de Israel. Então as 12 tribos vêm de Jacó. Essa família patriarcal, Jacó com seus 12 filhos, vão para o Egito, e lá eles ficam 430 anos cativos no Egito. Depois desses anos, Deus levanta Moisés para libertar esse povo. Eles peregrinam pelo deserto 40 anos e voltam para Canaã, que era a terra prometida. E lá, irmãos, Josué assume a liderança, Moisés morre, e Josué com o povo conquista a terra, e depois de um tempo o povo pede um rei. Mesmo tendo Deus, o povo pede um rei. E Deus então dá um rei a este povo. O primeiro rei é o rei Saul, foi um péssimo rei. Depois vem Davi, reinou por 40 anos e fez um grande reinado. E depois vem Salomão, que também reina por 40 anos e foi um reino de ouro, o reino de Salomão. Depois da morte de Salomão, o filho de Salomão, Roboão, divide o reino. O reino que era unificado agora está em 2 lados, né? Reino do norte e reino do sul. O povo é desobediente, o povo é de dura serviço, e Deus manda exílios, tanto no norte quanto no sul. Havia muitos povos interessados na Palestina. Assírios primeiro, babilônios depois, e os persas. São os 3 grandes exílios, né? Depois do exílio egípcio e depois, na época do Novo Testamento, o exílio romano. É nessa época dos exílios assírio, babilônico e persa que Deus manda profetas para o povo. Então, os profetas estão aí, nesse período de exílios. 3 profetas são os principais que lançaram os fundamentos do profetismo bíblico. Moisés, Samuel e Elias são os grandes profetas do Antigo Testamento, e eles lançam, né, a pedra fundamental do que seriam os profetas. E até um pouco antes de Jesus houve profetas. Somente um período de 400 anos entre Malaquias e Mateus que Deus se silencia e não envia profetas. Nós chamamos esse período o período interbíblico, o período do silêncio de Deus. E aí depois João Batista encerra esse período como o último dos profetas aos títulos do Antigo Testamento. As palavras hebraicas para profeta, elas são muito interessantes. E se elas não forem analisadas, é onde vem a confusão. Então tem 3 palavras básicas para profeta no Antigo Testamento: Navi, Roe e Rose. Então, Navi dá a ideia do profeta, aquele que é chamado. Então, o profeta é alguém chamado por Deus. E essas 2 palavras, Roe e Rose, elas significam que o profeta, ele vê, ele olha e ele enxerga. É alguém que vê. Por isso que algumas traduções da Bíblia, quando aparece a palavra Rose e Roe, eles traduzem por vidente, porque é aquele que vê. E aí pode ser que venha toda a distorção do que é vidente, né? A ideia é essa, que o profeta, ele é chamado por Deus, Navi, e que ele é alguém que enxerga além, que tem uma visão especial de Deus. Bom, o povo conviveu com esses profetas. Esses profetas, eles estiveram no meio do povo, confrontando o povo, e também na corte dos reis. Aí, irmãos, uma grande passagem bíblica a respeito dos profetas está lá em Deuteronômio,
E eu quero convidar você, Deuteronômio capítulo 18. Porque essa é a regra para se estabelecer o que é um verdadeiro e o que é um falso profeta. Então, Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, a partir do verso 21 e 22. Olha só a pergunta do povo. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba ele falou, tal profeta, não tenhais temor dele. Então, olha, essa pergunta é significativa. Como saber se a palavra é do Senhor ou não? Então aqui, pelo menos, nós temos dois testes. Primeiro, o profeta verdadeiro, ele profetiza de acordo com as revelações anteriores. Então, todos os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram sem contradizer as revelações anteriores. Por exemplo, se o profeta mandasse o povo adorar falsos deuses, ele estaria contrariando o que Moisés já havia dito, que era proibida a adoração a falsos deuses, lá em Êxodo capítulo 20. Então, qualquer um que profetizasse contra uma revelação anterior estabelecida, o texto está dizendo, não ouçam, não temam, porque é um falso profeta. O profeta também, quando ele profetizava, e é o segundo teste, tinha que se cumprir. Deus ordenou, por exemplo, a morte do profeta que profetizasse e não cumprisse. Olha aí o que diz o verso 20, Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa, alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em meu nome, em nome de outros deuses, esse profeta será morto. E no capítulo 13, a morte desse profeta era cruel, porque não morria só ele, morria ele e a família. Tinha que chamar a esposa, os filhos, levar para a praça e todo mundo jogar pedra neles até eles morrerem, porque usaram o nome do Senhor falsamente. Então, se nós aplicarmos isso hoje no mundo pentecostal, matar quem profetiza e não se cumpre, não ficaria um. Não ficaria um. Então, se você quer saber se é ou não, você tem que aplicar esses testes, certo? Bom, quais são as ideias mais comuns que a gente tem de profeta? Primeiro, que profeta é um tagarela estéril. Então você, no YouTube, uma rápida pesquisa, você coloca lá os profetas de hoje, eles rodopiam, eles caem no chão, eles gritam, e parece que a imagem que se tem de profeta é isso, esse histerismo, né? Pessoas histéricas falando incontrolavelmente. Segunda ideia errada de profeta é que ele é um vidente esotérico. Os profetas da Bíblia, irmãos, eles não profetizavam o futuro individual de ninguém. Eles não ficavam falando, você vai casar com fulano, você vai fazer isso amanhã. Não, a profecia deles era para a nação, para o povo. Não tinha nada de individual. Então, Deus revelava ao profeta o futuro do povo, não de uma pessoa. Quando falava diretamente de uma pessoa, falava do rei, porque o rei representava o povo. E raramente os profetas falavam do futuro, eles falavam do contexto histórico. A profecia dos profetas a respeito do futuro tinha a ver com Jesus. Então, às vezes a gente pensa que o profeta é um tagarela histérico, é um adivinhador do futuro, e que é um fanático religioso. Os profetas, eles não são assim, fanáticos, os profetas da Bíblia. Eles não estavam debatendo constantemente com as pessoas as suas ideias. Eles eram homens que tinham uma vocação e uma palavra que entregar para o povo. Então veja bem, depois de nós entendermos o uso que o Espiritismo faz do profeta,
de entendermos a história da profecia bíblica, de como surgiram os profetas e o que eles não são, agora eu quero falar de um profeta para a gente tirar lições do que é um verdadeiro profeta. Esse profeta é o último deles, que é João Batista. Então vamos ver um pouquinho o que a Bíblia nos fala sobre ele. E eu vou usar a palavra de Lucas, lá em Lucas capítulo 3, a partir do verso 1. Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Tracônides e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Olha aí, o profeta não contradiz profecia anterior. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne terá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? Então, irmãos, houve um período sem profeta, 400 anos antes de João Batista. Por 400 anos não houve profeta. João Batista encerra esse período sendo o último dos profetas nos moldes do Antigo Testamento. Nós vamos tirar algumas lições do que é ser um verdadeiro profeta. A primeira lição que eu quero tirar, eu não terminei, né, o texto, bem que eu senti, né? Os publicanos vão até ele e perguntam, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, e o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, isto é, com o vosso salário. Quais são as características do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem que tem uma missão. Ele tem uma missão. Por isso que o termo Nabi significa isso. Chamado por Deus. O verso 4 deixa isso claro. Conforme está escrito no livro das profecias do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, qual é a missão do profeta? Preparar e endireitar. Ele foi chamado para isso. Veja, irmãos, alguns testemunhos que nós temos a respeito de João Batista. Jesus disse que ele não era um caniço lançado pelo vento, não um caniço agitado pelo vento. Lá em Mateus capítulo 11, Jesus fala isso. Passou Jesus a dizer a respeito de João, quem saísse a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Ou seja, ele não vai para lá e vai para cá, ele é um homem firme, que tem uma vocação, que tem uma missão, não negocia valores, não mercadeja o evangelho, não transige com a verdade. Então João Batista é esse homem, o profeta é esse homem. Ele não era um profeta da conveniência. Os inimigos de João Batista diziam que ele tinha demônio. E Jesus dizia que ele era um profeta. Então ele tem uma missão. Jesus disse que ele era uma luz que ardia e iluminava. Lá em João capítulo 1, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João 1:8. E o verso 9, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem.
João Batista, ele sabia que ele não era Jesus. Não é? Ele não queria assumir o lugar de Jesus. Ele não queria ser o protagonista. Ele apontou para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Então ele não busca a glória para si mesmo. Então, a partir do momento que você vê alguém que se autoproclama profeta, mas tem a foto dele na placa da igreja, ele não é profeta. Ele não está apontando para Jesus. Ele não quer testificar da luz, ele quer ser a própria luz. Jesus diz que a missão de João era ser uma voz, e não somente um eco. Ainda lá em João capítulo 1, versículo 22 e 23, Jesus diz isso. João declara isso, né? Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João está dizendo que ele era a voz, ele não era a palavra, mas ele também não era um simples eco, ele era a palavra, ele tinha a palavra de Deus, né? Não era apenas um eco. Jesus disse que a missão de João era ser humilde. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, eu vos batizo com água, porém com água para arrependimento, mas vem aquele depois de mim, que é mais poderoso, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui nós temos a humildade de João Batista. Ele está dizendo que não era digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus, né? Então, o profeta é um homem humilde. Ele era corajoso. Aqui em Lucas, capítulo 3, verso 19, texto que nós lemos, diz isso: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Então Herodes, ele não aplaudiu o rei quando o rei errou. Ele condena, ele denuncia o pecado do rei. Ele preferiu ser preso e degolado do que transigir com a verdade. Era um homem corajoso. Diz o texto ainda de Lucas, capítulo 1, versículo 15, que ele era cheio do Espírito Santo. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Então João era um homem cheio do Espírito Santo. Com 5 meses de idade, ele já vibrava com Cristo no ventre da sua mãe. Mas como é que Deus usa esse homem que é humilde, cheio do Espírito Santo, corajoso? E aqui está a missão de João Batista, irmãos. Diz que Deus o usa para aterrar os vales. E os vales falam de uma depressão, de um buraco profundo, de um abismo na vida do povo. Então havia um abismo, e João deveria fazer o que? Ele deveria aterrar os vales. Os vales separam os montes. Ele deveria corrigir a separação do povo, as contendas, as maledicências, a falta de comunhão. Então, Deus usa esse homem para aterrar os vales. Deus usa esse homem. A sua vocação é nivelar os montes, diz o texto. Os montes falam de soberba, a soberba do povo de Israel. E Deus então estava usando João Batista para fazer isso. E você percebe, o povo vinha e dizia: nós somos filhos de Abraão. E João está quebrando a soberba do povo. Então o profeta normalmente faz isso. Você vem cheio de soberba, e ele, por meio da palavra de Deus, confronta o seu coração e quebra a sua crista. Esse é o verdadeiro profeta. Quando você sai feliz com você mesmo, é um falso profeta que está falando. Então, Deus o usa para nivelar os montes. Deus o usa para endireitar os caminhos tortos. Aqui fala da desonestidade do povo, fala da hipocrisia, da duplicidade do povo. E Deus estava usando João Batista para corrigir isso. O povo ia para lá e ele chamava o povo de raça de víboras. Eles estavam indo ouvir João Batista porque tinham medo da ira vindoura, né? Deus usou também para aplanar os caminhos escabrosos, para
corrigindo o que estava fora do lugar na vida do povo de Israel. Então, a missão desse homem é isso, é corrigir, é preparar, é endireitar. Por isso que o povo de Israel não gostava dos profetas, porque eles sempre traziam problemas. Mas a segunda marca de um verdadeiro profeta é que ele é um homem que, além de ter uma missão, ele tem uma mensagem. E olha a mensagem de João Batista no verso 7 e no verso 8. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Então a mensagem, ela é uma mensagem popular. É uma mensagem que não é palatável. Ele diz ao povo, vocês são raça de víboras. Vocês são envenenados. Vocês são tóxicos. Vocês são hipócritas. Então a nação toda havia se desviado, a religião, ela estava corrompida. Todos estavam, o rei, os religiosos, os trabalhadores e até os soldados. Então essa mensagem de arrependimento, ela não é popular, mas ela é urgente. E João Batista, ele tem essa mensagem não é fácil de ouvir, não é fácil de se pregar, mas esse é o verdadeiro profeta, é o que tem a mensagem de arrependimento. Uma igreja que não prega isso, não é uma igreja que tem um profeta no seu púlpito. Não é. Uma igreja que prega autoajuda, que dá aconselhamentos aleatórios, de autoestima. Então João Batista, ele está corrigindo, a sua missão é corrigir, é aplanar. E ele está dizendo para os religiosos, aí menciona Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes e eram corruptos. Aí menciona a polícia. João Batista diz, olha, não roubem ninguém, nem deis denúncia falsa a ninguém. Os policiais eram corruptos, o povo era corrupto. Então ele está pregando arrependimento a esse povo. Eles tinham uma falsa segurança. Eles diziam, nós somos filhos de Abraão. A mensagem de João Batista é uma mensagem que o foco não está nele, mas está em Jesus. Olha o local impróprio que ele prega essa mensagem. Ele prega essa mensagem no deserto. João Batista não pregou no templo nem na sinagoga. Ele pregou no deserto, um lugar impróprio. Ele não pregou em Jerusalém, nas praças floridas de Jerusalém. Ele foi para o árido deserto da Judéia pregar, porque o foco não era o mensageiro, era a mensagem. A apresentação de João Batista, ela é imprópria. Ele não se vestia de terno e de gravata, nem de roupa garbosa, ele se vestia de pele de camelo. A refeição dele era imprópria, ele comia gafanhoto e mel silvestre. E uma coisa interessante, esse profeta João Batista não operou nenhum milagre. Não há o registro de um milagre sequer operado por João Batista. Esse é o verdadeiro profeta. Ele não precisa de sinais e de milagres, mas de uma mensagem poderosa. E mesmo num lugar impróprio, e numa aparência imprópria, não tendo operado milagres, a multidão se sentia atraída por João Batista. Eles saíram de Jerusalém, foram até o deserto, ouvir a mensagem de arrependimento, raça de víboras. A mensagem é abrangente, irmãos, desse profeta. Veja que ele prega para os fariseus e saduceus, versos 7 e 9. Ele denuncia esses religiosos. Ele prega para a multidão pergunta no verso 10 para João Batista, o que havemos de fazer? E João Batista diz, se vocês têm 2 túnicas, dividam, se tem comida eu faço o mesmo. Ele prega para os publicanos, verso 12, ele diz para os publicanos que cobravam os impostos, não cobreis mais do que o estipulado, sejam honestos nas transações comerciais. Ele prega para os soldados, verso 14, a ninguém maltrateis, não teis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário, para não virar miliciano. Ele prega contra Herodes, verso
19, ele denuncia o pecado do rei Herodes e é morto por causa disso. Então, irmãos, a mensagem é abrangente, pega todo mundo, ninguém fica de fora. E nessa mensagem, ela fala de arrependimento. E o que é arrependimento na mensagem de João Batista? É a generosidade no dar, por isso que ele fala de dividir a túnica, é a honestidade nos negócios, não roubar, é a justiça nos relacionamentos, a integridade na palavra e a ausência de ganância. Tudo isso é arrependimento na mensagem de João Batista. Então, como é que eu sei que alguém é um verdadeiro profeta? Quando ele tem uma mensagem de arrependimento. Quando ele é um homem chamado. Não são sinais, não são profecias, não são milagres. O que credencia o profeta é a mensagem que ele tem. A mensagem é maior que o profeta. E se esse profeta não falar de arrependimento, ele não é um verdadeiro profeta. E terceiro, um profeta verdadeiro, ele tem uma convicção. Verso 9 fala da convicção de João Batista. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A mensagem do Evangelho, ela traz salvação e condenação. Qual é a convicção do profeta? É que haverá um juízo. A figueira sem fruto, a árvore sem fruto, ela secará, morrerá e será cortada. Então veja que ele apela aos religiosos, à multidão, aos soldados, aos publicanos, a todos, dizendo que Deus está com o machado à raiz das árvores, que o juízo de Deus virá. Então essa é a convicção do profeta. Bom, para terminar, eu quero fazer algumas aplicações para você, para nós, no nosso dia a dia e na nossa vida com Deus e na igreja. Falsos profetas falam mentiras. Falsos profetas falam mentiras. É o que nós vimos lá no texto de Deuteronômio. Aquele que falar e não suceder como ele profetizou, Deus não diz. Então, cuidado com as pessoas que se denominam profetas. Cuidado com elas. Um dia desse eu vi um cartaz por aí de um culto dizendo o culto à vigília dos profetas. Cuidado com isso, corra dessas pessoas. São mentirosas, são estafadoras, são enganadoras e não são usadas por Deus. Ninguém pode se denominar profeta. Quem é o profeta hoje? O profeta hoje é aquele que prega a palavra de Deus com fidelidade, aquele que abre a Bíblia e expõe o texto bíblico para nós. Esse é o profeta é o pregador, e Deus fala com você, no seu íntimo, no seu coração, por meio da palavra dele. Não é profeta aquele que quer adivinhar o seu futuro, aquele que quer dizer o que vai acontecer com você. Não tem sonhos proféticos, não tem palavra profética, não tem ano profético. Nessas igrejas falam, esse é o ano profético. Isso não existe, irmãos. Isso é mentira. Deus não deu a ninguém a capacidade de revelar assuntos individuais. Não deu. Não é a profecia bíblica. A profecia bíblica é aquele que foi escolhido por Deus para ser pregador. E não são todos que são profetas, porque o profeta é aquele que prega fielmente o texto bíblico. E Deus vai falar com você por meio da palavra. E Deus vai orientar você a tomar decisões. E a mensagem dele é essa, é uma mensagem de arrependimento. Porque o povo de Deus sempre está metido em problemas. Sempre. Sempre está ali, rodeando o pecado, envolvido no pecado. E precisa dos profetas para aplanar, para corrigir, para endireitar. Profetas falsos falam mentiras. Falsos profetas falam com soberba. Olha lá o que diz. Diz que esses falsos profetas, eles falam com soberba.
falou tal profeta. É a palavra de Deus que está dizendo. Então alguém que diz que é profeta, isso é soberba. Alguém que diz que é apóstolo, isso é soberba. Você não pode ouvir. Falsos profetas não devem ser ouvidos. Está lá em Deuteronômio. Não tenhas temor dele. Não tenhas temor dele. Olha, está na moda muitos títulos hoje. Muitos títulos. É profeta, é apóstolo, é pai apóstolo. Quanto maior o título, mais perigoso. Mais perigoso. Mais mentiroso. Tem muita mulher que chega para eu sou missionário. Você é missionário se você estiver lá no campo missionário. Aqui você não é. Aqui chega direto, eu sou missionário. De onde? Você está atuando onde? Não, eu sou daqui mesmo, então não é missionário. Eu sou pastor, você tem rebanho? Se não tem, não é pastor. Não devem ser ouvidos. Falsos profetas devem ser punidos. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Hoje a gente não pode aplicar isso, né? Mas pode excluir, pode disciplinar, pode corrigir. Falsos profetas devem ser punidos. Agora, uma última orientação. Sabe por que tem falso profeta? Porque tem gente que dá ouvido. Sabe por que tem mercenário? Porque tem gente que é gananciosa, que não quer trabalhar, que não quer suar, que não quer se especializar, que não quer estudar para ganhar dinheiro e vai para o culto da prosperidade achando que Deus vai te dar um cheque em branco. Você é louco. Que Deus é esse que você está servindo? A Bíblia diz o seguinte: você quer ser rico? Trabalhe. Trabalhe. Quer ser próspero? Trabalhe. Você quer ter as coisas? Trabalhe. Isso que é profecia. Você quer uma profecia de prosperidade? Eu vou te dar agora. Olha aí a profecia de prosperidade. Quem não trabalha, não come. Essa é a profecia de prosperidade. Você quer a profecia de prosperidade? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então cuidado com esses falsos profetas. Vamos orar? Senhor, obrigado pela grande profecia que é a tua palavra. E só ela nós respeitamos. Só ela nós observamos. Só ela nós queremos cumprir. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sempre a disposição de ouvir a tua palavra. Livra-nos dos falsos profetas. Livra-nos das falsas profecias. Guarda o nosso coração, Deus. E aumenta a convicção no nosso coração de que a tua palavra, e somente ela, é suficiente para a nossa vida. E uma vez, tendo a tua palavra como a nossa regra de fé, uma vez, ó Deus, crendo que ela é suficiente para nós, os nossos ouvidos estarão surdos para as falsas profecias e os falsos ensinos. Assim nós oramos. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.